é comum, vamos supor que, sei lá, dois brasileiros, duas brasileiras se encontram no Japão, na Indonésia, na Jamaica, sei lá, em qualquer lugar do mundo, e simplesmente aquelas pessoas estão lá e se encontram simplesmente porque são brasileiras, já rapidamente, quando percebe que são da mesma nacionalidade, já cria uma conexão quase imediata. Então, esse primeiro princípio, o princípio da semelhança, tem uma relação direta com pertencimento, com conexão. Então, você vai encontrar e reforçar semelhanças. Alexander, como é que eu destruo a minha conexão com alguém? Como é que eu destruo esse princípio de semelhança? Afinidades conectam, beleza? Divergências e diferenças afastam. Então, é óbvio que é impossível você concordar 100% com alguém. É óbvio que é impossível. Só que, quando você faz questão de pegar um ponto ou vários pontos que você discorda da pessoa e você fica ali tentando provar o seu ponto, ou entra numa queda de braço, ou entra até mesmo num cabo de guerra para ver quem é que vai vencer, sabe o que está acontecendo? Você está criando desconexão. E existe uma forma muito forte de destruir essa conexão, que é quando você começa a olhar para direções opostas. O que seria esse olhar para direções opostas? Você começa a fazer planos, projetos que não têm nada a ver com crenças, valores, desejos, afinidades e a semelhança de vocês. Então vocês vão acabar olhando para direções opostas. Só que tem um ponto que é ainda pior. Você trazer para conversar com a pessoa aquilo que vai causar divergência. Exemplo, falar sobre temas polêmicos. Isso causa uma grande desconexão. Legalização do aborto, legalização da pena de morte, são alguns temas polêmicos que você tiver o ponto de vista diferente da pessoa, você vai desconectar. Só que diferenças filosóficas também, diferenças religiosas também, diferenças políticas também, até mesmo diferenças relacionadas a times e até em relação a valores centrais da vida, isso acaba desconectando muito. Só que sem perceber, sabe o que acontece? Você faz questão de trazer esses assuntos, de provar um ponto de vista, de trazer aquilo que desconecta vocês e esquece de reforçar aquilo que conecta vocês. Então, descubra quais são os interesses, aquilo que a pessoa mais gosta, quais são os grandes planos, os grandes sonhos, os grandes projetos dessa pessoa que ela mais deseja, e aquilo que você tiver conexão, que tiver em alinhamento com seus valores, princípios, aquilo que faz sentido para você, começa a conversar, fazer planos e reforçar os assuntos sobre isso. Beleza? Esse é o primeiro princípio da semelhança. Entenda que existe até uma pesquisa científica que foi conduzida nesse sentido que a gente está conversando aqui, de colocar pessoas em laboratório, pessoas que nunca se conheciam antes, nunca tinham se conhecido antes, e as pessoas simplesmente tinham que ter uma conversa fazendo isso aqui. Sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a sentir algo diferente e mais de 80% dessas pessoas se apaixonaram depois de um encontro. Olha que loucura. Teve uma repórter do New York Times, um jornal extremamente conhecido, que ela resolveu fazer o teste. Falar, não, peraí, eu vou seguir, eu vou aplicar uma sequência, eu vou lá, vou aplicar, e chamou um amigo dela. Resultado, eles se apaixonaram. Então, entenda que o que a gente está conversando aqui só vai e faz, beleza? Mas lembra que eu falei? São várias chaves, essa é só a primeira. Vamos falar sobre a segunda? Conexão olho no olho. O que é essa conexão olho no olho? Imagina o seguinte, você está conversando com alguém e a pessoa está ali olhando para o telefone celular, a pessoa está olhando para o alto, a pessoa está olhando para o lado, e a pessoa não te olha nos olhos. Temos um grande problema aí. Só que, às vezes, você espera que a pessoa simplesmente comece a te olhar nos olhos quando você não está conduzindo para isso acontecer. Entenda que essa conexão olho no olho cria afinidade, conexão, intimidade e também predispõe a atração, a paixão e amor. Essas três coisas aqui estão importantes. Então, essa conexão olho no olho, ela deve ser conduzida e criada. Tem até relatos de campos de concentração. A pessoa estava lá, prestes a ser executada, passando por uma situação muito difícil no campo de concentração, e momentos antes da execução, ela cruzou o olhar com o soldado, e esse olho no olho fez com que uma conexão
humana, uma conexão de almas acontecesse ali, e o soldado ajudou essa pessoa a se salvar, que estava indo para a execução em um campo de concentração. Isso é extremamente poderoso. Porém, quando você fica esperando que isso aconteça, você não conduz para isso acontecer. Então faz acontecer. Até mesmo online, essa conexão olho no olho faz uma diferença enorme se você estiver falando por videoconferência com alguém. Então, como é que você faz? Quando você vai direcionar para a paixão acontecer, cria uma possibilidade que vocês possam se falar e conduza. Olha nos meus olhos, eu quero te fazer uma pergunta e eu quero toda a sua sinceridade. É uma forma de você conduzir para olhar olho no olho. Segunda, até mesmo através de uma brincadeira. Já brincou daquela brincadeira de quem pisca primeiro? Nossa, eu brincava quando eu era criança dessa brincadeira e era muito divertido. É mais ou menos assim, olha nos olhos e a gente tenta ficar o máximo de tempo possível sem piscar. Quem piscar primeiro perde. Ah, eu quero apostar. Segunda forma, brincadeira. A primeira forma, uma conexão. Quero falar algo sério. Segunda, uma brincadeira. Terceira, vou te contar um segredo, algo muito pessoal que aconteceu na minha infância. Posso confiar em você? E manter esse olhar mais profundo. Então, assim, não importa a forma como você está conduzindo, desde que você o faça, que você dê o direcionamento para isso acontecer. Ok? Então, fazer essa conexão profunda, olho no olho.